Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje eu vou contar a minha experiência de leitura com o livro Não Queime a Vilã, da Bianca Carvalho. Essa é uma história que eu já queria ler, porque gostei do título, achei a capa bonita, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que eu gosto de enrolar também, né? Não é que eu não gosto, eu faço isso sem perceber. Eu acho que às vezes eu quero tanto ler uma história que eu não leio ela sem motivo. Faz sentido? Não, mas acontece. Então, finalmente, peguei essa história. E é uma história com traços de inspiração muito fortes em manhwa. Ai, Gabriela, o que é manhwa? É mangá coreano. Basicamente isso. E colorido. Eu andei lendo, assistindo canais que falam sobre as histórias e são bem legais. Então, foi uma coisa boa porque aí eu tenho meio que uma base pra falar sobre essa história. Nós vamos começar contando sobre a Isis. Ela é uma personagem surda. Ela é uma cozinheira e mostra um pedacinho da vida dela e como ela ama uma história chamada Quatro Reinos. Mostra um pouquinho da vida dela, das dificuldades dela, até que ela tá no ponto de ônibus. Alguém chuta o livro dela, bate no livro dela, não lembro o que acontece, mas o livro ele vai pro meio da estrada e a burra, em vez de fazer e buscar, ela só vai buscar e é acertada por caminhão. E ela acorda no corpo da... Eu não lembro o nome da protagonista, eu escrevi Selene, mas agora eu não acho. E a Selene é quem? É a vilã da história, ela é uma bruxa que ela vai tentar encantar o príncipe, que é o noivo dela, porém esse noivo, ele se apaixona por outra princesa que tá no castelo dela como refém. E ao mesmo tempo a gente tem um triângulo amoroso entre essa princesa, esse príncipe, e mais um guarda chamado Ethan. E, no final, ela é queimada. Por isso, não queime a vilã. Uma coisa que eu não sei se funcionou em livros, mas a história se passa com ela com 14 anos até com seus 20 e poucos. Eu acho que tem todo esse gap de tempo. O que em manhwa é completamente normal e às vezes até meio que aceitável, mas eu não sei se no livro deu certo. Principalmente quando as passagens de tempo elas são um pouco difusas, mas depois a gente vai falar sobre isso. E agora, né, ela tem uma outra vida e ela precisa sobreviver, né? A mãe dela é uma bruxa e ela tá tentando transformar a filha dela numa rainha, porém ela é uma concubina e a filha dela é uma princesa e já tem um príncipe herdeiro e vamos fazer todas essas tramóias para isso acontecer, enquanto ela tenta escapar do destino dela e, sem querer, ela acaba conhecendo o Ethan, se aproximando do Ethan, fazendo-o que se apaixone por ela e mexendo a história tanto a ponto que ele começa a virar o seu guarda pessoal, junto com outros personagens também importantes para a história. Outro ponto importante também é que ali bruxas são caçadas e existem dois tipos. As boas, que têm a magia colorida, clarinha, fofinha, poder de cura. E também temos maritacas no vídeo, então ignorem elas. E temos as bruxas más, que são as bruxas corrompidas que conseguem machucar as pessoas. Porém, não faz tanto sentido assim. Porque se você é caçada e você precisa escapar, você vai ser corrompida, mas não necessariamente você é má. Você só teve sorte de não ser corrompida se você ainda tem magia clara. Que não vou dar spoiler do que acontece com a Selena, se ela consegue ser boa, se ela se corrompe. Mas a história é essa. Então, eu gostei muito da Isis. O meu problema com a narrativa é que às vezes ficava falando Isis, Selena, Selena, Isis, me confundia um pouco. Um exemplo que eu vou usar que é Eu Não Amo Você, que também temos uma personagem que entra no livro. Eu falei que ela entrou no livro dos reinos? Não falei, né? Mas ela entrou. Ela entra e a partir desse momento, ela é ametista. Tanto nas falas quanto na narração. Então, acho que só tem o nome da Annelise aparece 3 vezes na história. É muito pouco. O resto é só ametista. O que acaba facilitando a gente se entregar a essa história. Porque de repente é Selene, Isis, Selene, que acaba ficando, sei lá, estranho. Mas, tirando esse ponto da personagem, eu gostei muito dela. Eu gostei muito também do Ethan. Ele é um personagem muito mais fechadinho, mais fofo. Com uma história triste, mas eu gostei bastante dele. Um ponto que eu acho muito importante dizer é que essa história, além de ser inspirada, os personagens, eles têm traços asiáticos, provavelmente coreanos. Exceto os outros príncipes, mas eu acho que o reino dela é com uma pegada coreana. E aí eu tenho um problema que é... Eu não percebi isso. Ah, eu sei, tá na capa. Porém, eu não... né? Eu olhei a capa pequena. Não prestei atenção. E qual é o meu problema disso? Ethan, Selene... não são nomes com essa raiz de origem. Aí você fala, não precisa, mas tem um personagem que tem um nome certinho coreano, que é tanto que até em algum momento eles invertem, falam Kim alguma coisa.
Então eu não entendi porque tem alguns nomes ocidentais, outros orientais. Não fez muito sentido e ficou um pouco confuso com a história. Mas tirando isso, nós temos outros personagens, né? É claro que esses são os principais, mas temos a princesa, que enquanto na história original ela era uma pobre coitada, aqui ela virou a melhor amiga da vilã. Nós temos o príncipe que era apaixonado pela princesa boazinha e acaba se apaixonando pela princesa vilã. Temos o quarto reino, que ele não tem peso nenhum na história, não sei porque aparece. E nós temos os outros guardas da Isis, que eles são uns fofinhos, eu amei. É uma história bem fofa, não se aprofunda tanto, sim, nos personagens, mas eu acredito que vai ter outros livros com eles como personagens. Vai ter, acho que o segundo livro com esse personagem que eu falei que ele tem um nome coreano e outra personagem que eu não vou falar quem é, porque é um spoiler. A narrativa é em terceira pessoa e ela não tem um ponto específico. É claro que ela vai sempre rodar ao redor da protagonista, mas esse aqui é outro livro que ele tem essa coisa pingada de cabeça em cabeça. E é uma coisa que eu não gosto, principalmente nesse que teve muito. Então, às vezes, tá na cabeça de um, aí de repente tá em outro e ficou tipo, onde eu estou? Então, por mais que em algum momento seja necessário, eu não gostei. E é sempre assim, eu não ligo se tiver tipo uma quebra, mas não tenha, é seguido no texto e depois volta pra outra mente, depois vai. Não gosto, acho confuso, mas tirando esse ponto, a narrativa é bem gostosa, é bem fluida. Eu li esse livro acho que em questão de dias, uns 3, 4, eu ainda tava de férias, então foi bem mais fácil ler esse livro mais rápido. Eu amei, achei muito divertido, muito com entretenimento, porém teve alguns pontos que eu não gostei, como por exemplo, na narrativa, tem alguns pontos que eles dão um pequeno spoiler do que vem por aí. É como se eles quebrassem a quarta parede. E eu odeio o livro que quebra a quarta parede. É como se eu fosse puxada de fora da história e falar, olha, isso é uma história, não tá acontecendo. Eu não gosto dessa sensação. Outra coisa que eu não gostei também é que a narrativa, muitas vezes, ela dá um salto temporal e não é especificado. Então, não sei se passou dias, se passou horas, ou se tá acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu fico um pouco confusa em alguns momentos, principalmente na hora que eles estão crescendo. Às vezes eu tinha que parar, refletir e falar, anos se passaram. Uma coisa muito comum em manhwas é que às vezes algumas protagonistas elas levam um objeto, geralmente um celular, e elas podem se comunicar. E eu não gostei. Eu acho que funciona até no manhwa, mas não funcionou aqui, principalmente que foi mais ou menos sério. Tenho celular, estou usando o celular, ele é totalmente esquecido no churrasco e resgatado no final do nada. Não gostei tanto. Outra coisa foi a estrutura do castelo da Selene, que eu não entendi. Ai, Gabriele, é um detalhe pequeno? Talvez, talvez não também, né? Porque em vários momentos fala que ela foge da janela. E eu estava imaginando um castelo medieval. Princesas ficam, né, nos andares mais altos. Mas eu acho que eles são castelos estilo coreano. Eu não sei, porque a autora, ela não explicou. Talvez para uma pessoa que leia muito, consuma muito seu conteúdo, não precise. Mas sempre que você faz um livro, você tem que pensar que você vai ter o público que já conhece esse estilo de livro, esse conteúdo, e o que caiu de paraquedas e acha a história bonita e quer ler. Então, teve que ter um contexto ali que não teve. Então, eu não sei como é esse castelo. Se ele era alto, se ele tinha torre, se ele era baixo. Não sei. Porque ninguém avisou, ninguém explicou, ninguém narrou. E outro ponto que me incomodou, não que me incomodou, mas eu não sei se ele vai ser trabalhado ou realmente foi largado de mão. Como posso dizer sem dar spoiler? A história levou um ponto que eu achei que outro personagem do mundo real ia entrar no livro, porque era um caminho bem óbvio do que ia acontecer, porém não aconteceu. E fiquei tipo assim, tá, então não deu certo, então isso vai ser do próximo livro, a autora esqueceu, ficou esse pontinho meio jogado. Mas tirando isso, eu gostei muito da construção da relação do Ethan com a Isis. Achei muito fofo eles crescendo juntos, eles se apaixonando aos poucos. Achei muito fofo também o romance secundário entre os guardas. Queria ter visto o romance também entre a princesa e o príncipe, que viraram amigos. Mas talvez isso seja retratado também em outros livros. Mas fora isso, foi uma leitura bem gostosa, bem agradável, bem fluida, fácil de ler. E eu vou dar 4 estrelas. Teve esses pontinhos ali que eu não gostei muito, então... Não que me estragaram a minha leitura, mas sabe o que me puxava tipo, pra fora da leitura? E eu falava, tem esse ponto aqui que eu vou ficar focada nele e vai estragar minha leitura. Talvez com vocês não tenham isso, mas é que às vezes eu me agarro a detalhes, assim como os pinchers latinos ali fora. Meu Deus, gente, hoje tá difícil. Mas a história com romance fofo, uma narrativa interessante, um inimigo um pouco claro, mas eu gostei de como foi tratado. Então, se você gosta de tudo isso, gente, leia esse livro que vocês vão adorar. O link dele vai estar aqui na descrição, tanto pela compra do e-book quanto disponível pelo Kindle
Unlimited, assim como todos os meus livros. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que ajuda bastante, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de outro que você gosta e compartilhe para todos os seus amigos leitores. Vai me seguir nas minhas redes sociais que eu tô sempre falando o que eu tô lendo, o que eu tô escrevendo, o que eu tô fazendo da minha vida. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!